nem vou procurar, né? Hipótese em que o descobridor pode ocupar a coisa por se tratar agora de coisa abandonada. Interessante isso, né? Fato é que quando a gente também tem a despesa, isso é muito importante falar, né? Vamos supor que você acha uma coisa que não seja tão barata, tão comum, né? E que tivesse um valor sentimental para a pessoa. Além de você ter o direito a esses 5% do valor do bem, como uma forma de prêmio, né? Você está sendo recompensado, vamos dizer assim. Você também tem o direito a requerer todos os gastos que você teve para efetuar a procura dessa pessoa, porque tudo gera gasto, né? E aí fala, professora, mas gasto com o quê? Gasto, por exemplo, com ligações de celular. Eu sei que isso é uma mesquinharia, né? É pra gente, mas pra muita gente não seria. Com passagem, descobrir que mora no endereço X, aí você vai lá no endereço X levar a coisa, chega lá, não mora mais. Aquela passagem que você gastou, aquele combustível que você gastou, se comprovado, você também tem o direito a ser ressarcido. Outro exemplo muito comum, achar o cachorro de alguém, né? O cachorro fugiu, a pessoa gosta muito do cachorro. Então, em verdade, se não tiver um valor econômico, por exemplo, um vira-lata é um cachorro sem valor econômico, mas tem às vezes um valor emocional enorme, né? Enorme. Vi de Paula Regina aqui que o meu vira-lata eu pagaria o mundo por ele. Mas o que pode ser cobrado disso? Ração, remédio. Se o bichinho estava machucado e você teve que dispor de valores com veterinário, né? Entre tantas outras situações que você efetuou de gasto, você tem o direito também a ser ressarcido por isso. Então, a gente sabe que a coisa não é simples assim, né? Então, vamos lá. Este artigo 1234 consagra uma obrigação facultativa do dono da coisa, devedor da recompensa. Agora, é evidente que se o descobridor passa a usar a coisa, terminará adquirindo-a pelo uso capião. E o passar do tempo irá também beneficiá-lo com a prescrição do aludido crime do CP, né? Vai lá no 109 e você vai ver que existe uma prescritibilidade em relação a qualquer crime, né? 109 e 110. Terceira situação aí, ó. Achado do tesouro. Esse aí é doloroso, né? Porque esse requer uma série de outras situações que mexe com o Estado, mexe com o governo, mexe com o poder, e a gente sabe que a coisa não é tão simples. Isso é instituto histórico, às vezes cultural, né? Previsto no artigo 1264. São 4 os requisitos do tesouro. Ser antigo, porque sendo antigo gera mais valor. Estar escondido, né? Ninguém poderia saber onde aquilo estava oculto, enterrado, não importa, incrustado numa pedra, não sei. O dono ser desconhecido, ou seja, ninguém sabe quem é o dono daquilo, já morreu, quem usou, era um rei, era uma duquesa, não importa também. E o descobridor tem que ter encontrado casualmente, olha isso, estou andando, tropeço como se numa lâmpada de Aladim e acho aquele tesouro ali, sem querer. O tesouro se divide ao meio com o dono do terreno. Ou seja, se eu achei o tesouro no meu terreno, eu tô passeando lá na minha fazenda, piso num troço, afundo e quando afundo tem uma cidade de ouro lá embaixo, né? Tá dentro do meu terreno, oba, que sorte! E aí, tudo que for encontrado na minha terra será dividido irmãmente com o governo, né? Isso se eu for dono do terreno. Se o descobridor estava propositadamente procurando o tesouro em terreno alheio, sem autorização, esse é o detalhe, não terá direito a nada. Chora na cama que é lugar quente, que você vai fazer melhor coisa, né? A quarta situação aqui a gente chama de especificação.
Até aqui tá dando para entender, gente? Eu tô sendo muito rápida? Porque às vezes eu sei que eu falo pra caramba. Tô sendo rápida ou tá dando para entender, Cristina? Ah, então tá bom. Então tá bom. Obrigado, gente. Valeu pelo feedback aí. Valeu. Vamos lá, então. Especificação. Ocorre quando alguém manipulando matéria-prima de outrem, tá? Como, por exemplo, eu sou uma artesã e a Suelen, por exemplo, me deu um material para que eu pudesse trabalhar. E eu, como artesã, criei uma peça em cima daquele material que a Suelen me ofertou, né? E aí isso a gente chama o nome de especificação. E olha o que pode acontecer em relação a situações como essa. Pode ser pedra, pode ser madeira, couro, barro, não necessariamente uma coisa que tenha um valor econômico muito denso, né? Muito pesado. Podem ser coisas pequenas, baratas até, mas que foi dado por uma outra pessoa, emprestado por uma outra pessoa, fornecido por uma outra pessoa. Obtém espécie nova, exemplo, escultura, carranca, sapato, boneca, ferramenta, às vezes uma bijuteria, né? Uma coisa assim. Esta coisa nova pertencerá ao especificador, ou seja, o cara que trabalhou, que pelo seu trabalho, criatividade, transformou a matéria-prima de outrem, da outra pessoa, em uma espécie nova. Eu criei, né? Eu moldei, eu lapidei, não importa. Mas o especificador terá que indenizar o dono da matéria-prima. E essa indenização tem que ser uma indenização, gente, que não pode ser absurda. É o valor de mercado, né? Aquilo que seria realmente cobrado se eu fosse comprar em qualquer lugar com uma outra pessoa. Se a matéria-prima é do especificador, no caso minha, não há problema nenhum, não há que se falar em indenização a si próprio, né? A lei faz prevalecer a inteligência, a criatividade, o trabalho, tanto intelectual quanto manual, braçal, seja o que for, né? Sobre a matéria-prima. Então, a lei, né, e o direito ofertam essa vantagem à pessoa que realmente valora certos materiais criando outras espécies. E isso é muito legal, porque às vezes é uma matéria-prima que estava encostada ali, não que a pessoa não vá receber aquilo de direito, mas realmente essa situação aí. Ô, Tayane, depois eu boto isso daí no YouTube. Eu sempre coloco, se você precisar, tá lá. Tá bom? E aí chegamos na quinta situação, né? Que a gente vai falar da confusão, da comistão e de adjunção. São 3 modos diferentes e raros de aquisição de propriedade, tratados pelo Código Civil numa seção única. Tratam-se de mistura de coisas de propriedades diferentes e que depois não podem ser separadas. E isso é um problema muito grande, porque isso gera grandes transtornos aos seus proprietários. E as pessoas imaginam que isso são situações impossíveis de acontecer. E quando em verdade não a são, tá? Então vamos primeiro na nossa confusão e que essa confusão não se confunda com a confusão do artigo 381, porque aqui, na confusão dos direitos reais, aqui, da propriedade, né, a gente vai falar de confusão de coisas. A do artigo 381, a gente está falando de confusão a nível pessoas, né? Quando, por exemplo, o credor se confunde com o devedor e eles passam a ser a mesma pessoa. Não sei se vocês lembram dessa aula aí com o professor de vocês, mas existe essa confusão, né? Então, nesse sentido, não é disso que a gente está tratando aqui. Aqui é outro tipo de confusão. Então, vamos lá. É a mistura das coisas líquidas, de coisas líquidas, por exemplo, né?
vinho com refrigerante, álcool com água. Álcool com água. Observação, não confundir a confusão do 381, como eu já falei, né? Pois aqui a confusão é de coisas. Já deixei até a observação ali para vocês. A combustão é a mistura de coisas sólidas, diferente da confusão que a gente está falando de coisas líquidas. Confusão, coisas líquidas. Combustão, coisas sólidas, como, por exemplo, sal com açúcar, sal com areia. E a adjunção é a união de coisas. Não seria exatamente uma mistura, mas como se fosse uma sobreposição, né? Justaposição ou sobreposição, tanto faz, como vocês quiserem. De coisas que não podem ser separadas sem estragar, sem criar dano, sem criar rachadura, sem perderem valor. Exemplo, selo colado num álbum. Se eu tentar arrancar, provavelmente eu criarei um dano. Peça soldada no motor, a mesma coisa, até porque se está soldado, o motor necessita dela para funcionamento. Diamante incrustado num anel. Se eu tiro um diamante de um anel, aquele anel perde em valor e deixa de ser um anel, uma vez que faltou ali a pedra que guarnecia a beleza do mesmo, né? As coisas sobre confusão, combustão ou adjunção obedecem a 3 regras distintas. A primeira, as coisas vão pertencer aos respectivos donos se puderem ser separadas sem sofrer dano, o que é muito difícil nas 3 situações. Pode acontecer? Sim. Nós temos tecnologia para tudo quase, né? Mas se apresentar algum tipo de dano, isso não acontecerá. Se a separação for impossível ou muito onerosa, que geralmente é o que ocorre, surgirá um condomínio forçado entre os donos daquelas coisas ali. Nós já sabemos também o que é um condomínio, né? As pessoas passam a ser donas de coisa indivisa. E se uma das coisas puder ser considerada principal, exemplo, sal com areia, mas que ainda serve para alimento do gado. Não me perguntem como, eu nem sabia que gado comia areia, mas isso daí está na doutrina, tá? Diamante em relação ao anel. Também complicado, como nós bem falamos aqui. O dono desta será o dono do todo e indenizará os demais. Ou seja, quem for o dono daquela propriedade ali, né, da maior, daquela que qualifica a coisa, né, será o dono e indenizará ao restante. Estas regras são supletivas, ou seja, tais regras não são imperativas. A lei não obriga, ela limita, ela impõe uma situação que pode acontecer. No entanto, pela questão da autonomia da vontade, que nós sabemos que o direito contratual, o direito obrigacional, ele nos permite isso, né, onde a vontade das partes fala mais alto, né, predominando o quê? Autonomia das pessoas que estão participando naquela negociata, nada que impeça, por exemplo, que elas gerem de uma outra forma uma outra situação de resolver o problema. Por isso que a gente fala que as regras são supletivas e não imperativas, né? Porque elas não são verdadeiramente obrigatórias, ok? Tranquilo até aqui, gente? Beleza. Ressalto ainda que tal fenômeno tem que ser involuntário. Para que haja essas 3 situações aí, né, dessas misturadas todas, os fenômenos têm que ser involuntário. Acidental, exemplo, caminhão de açúcar que virou em cima da areia de uma construção. Pois se for voluntário, os donos das coisas têm que se disciplinar, isso em contrato. Exemplo, experiência para fazer uma nova bebida da mistura de vinho com cerveja, como nós já vimos que tem chopp de vinho. Não é isso? Para que haja essa mistura aí, que ela seja válida,
e para que ambos sejam ganhadores economicamente dos valores, tem que haver um contrato antecipado que gere esse tipo de situação. Porque se assim não o for, estará consagrada aí a mistura que não deveria ter ocorrido e só ocorreu porque, lamentavelmente, houve um acidente que impulsionou que aquilo viesse a ocorrer. Se ocorrer má fé, exemplo, virar o caminhão de propósito em cima da areia, aplica-se o 1273. E olha o que diz o 1273. Se a confusão, comissão ou adjunção. Cadê, gente? Cadê eu aí? Depois conserta aí, porque eu acho que essa palavra tá errada, é comistão, tá? Ou a disjunção se operou de má fé, a outra parte caberá escolher entre adquirir a propriedade no todo, né? Já que você agiu de má fé, tu perdeu aí, ó, é meu e eu vou fazer o quê? Te ressarcirei só aquilo que te pertencia ali para você ficar feliz. Abatida a indenização que lhe for devida, porque eu não perdi simplesmente o que eu tinha, eu sofri um dano por uma má fé da criatura. Então cabe uma indenização pelo ato perpetrado por aquele mau elemento, não é isso? Então abate aquilo ali e ele vai ficar com uma miserinha. Essa é a verdade. Ou também, né, renunciar ao que lhe pertencer, caso em que a pessoa será indenizada daquilo que era seu, mais os danos sofridos. Ó, não quero mais, não quero me aborrecer, mas quero ser indenizada daquilo que é meu e mais o dano que eu sofri aqui. Tá? É assim que funciona. Perda da propriedade. O dono perde a propriedade por alienação, que nós sabemos muito bem o que é modo voluntário de perda, e a alienação pode ser gratuita, como nós falamos, doação ou onerosa, compra e venda. Pela renúncia, não confundir renúncia com abandono. A renúncia é uma declaração de vontade expressa, quando a gente fala expressa, escrita, depositada em documento, né? Onde o proprietário afirma que não mais quer aquele bem, mas ele não tem a menor necessidade de transferi-lo a ninguém, ele só não quer mais, tá? Por abandono, que nós já vimos também o que é, né? É um gesto, um comportamento inequívoco, quando a pessoa quer se desfazer da coisa. Eu não quero mais aquilo, portanto, estou abandonando. A observação que eu coloquei aí para vocês é que os loucos e os menores não podem abandonar, exatamente por lhes faltar o dom da capacidade, né, gente? Isso daí não tem nem o que discutir. Por perecimento da coisa, que nós também já vimos, né, que a coisa perece para o dono, a gente não pode esquecer disso. Não há direito sem objeto, e se o objeto perece, perece também o direito real. Exemplo que eu coloquei aí, o anel que cai no mar, como é que faz, né? Terreno que é invadido pelo mar, como é que faz? Carro que sofre um incêndio, se não estiver no seguro, danou-se. O perecimento pode ser voluntário, inclusive. Eu destruo o relógio que meu ex me deu, não quero nada do meu ex, vou tacá-lo na parede. É meu, pereceu, eu faço o que eu quiser. Eu acho uma loucura, mas tudo bem, cada um reage de uma maneira. Por desapropriação, que é a interferência do Estado, né? No seu domínio, né? Que seria a sua parte privada, da sua vida privada. Assunto que vocês estudarão, ou já estudaram provavelmente em direito administrativo. Mas a gente sabe que quando a coisa é desapropriada, não há a quem recorrer, né? A gente pode discutir o valor, porque o valor é discutível em qualquer área. Mas a desapropriação em si, por necessidade da administração pública, a gente não há muito o que arguir, né? Vai sair e não tem jeito. O interesse público prevalece sobre o privado. Isso aí é inegável. Sob a execução, seria outra forma de perda também. Assunto também de processo civil, que vocês provavelmente também já viram. Se dá a perda da propriedade, pois o juiz retira os bens do devedor
e os vende em leilão para satisfazer ao credor, né? Essa perda também é involuntária, assim como a questão da desapropriação também o é. E por advento da condução resolutiva, né? Condição, não é condução, condição resolutiva. Extingue a propriedade resolúvel, porque, em verdade, se ela é resolúvel, não há nem o que discutir, né? Exemplo, compro uma casa com cláusula de retrovenda. Eu não sei se vocês lembram disso, se não me falha a memória civil 3. Então, se o vendedor exercer a opção de recompra, né, eu perderei a casa, que é aquela situação de cláusulas especiais, né, que você me vende uma casa, mas que existe uma cláusula especial ali no contrato dizendo que em 3 anos, se não me falha a memória, é isso, eu acho que caduca, né, o prazo de eu poder reaver se assim eu tiver os valores para resolver a questão. E aquela pessoa nada pode questionar, porque quando ela comprou a casa, ela sabia que existia essa cláusula aí resolutiva, né? Ah, tá aqui, eu botei o artigo aqui para vocês, botei aí o artigo aí, ó. O vendedor de coisa imóvel pode reservar-se o direito de recobrá-la no prazo máximo de decadência de 3 anos, é isso mesmo, restituindo o preço recebido e reembolsando as despesas do comprador, inclusive as que durante o período de resgate se efetuaram com a sua autorização escrita, expressa, lembram disso, né? Ou para a realização de benfeitorias necessárias, que são aquelas benfeitorias que nós vimos também, né? Que devem ser efetuadas e, portanto, elas devem ser ressarcidas sim. Temos também a situação da morte, obviamente, quando a gente morre, a gente perde, não tem jeito, não dá para levar. O falecido perde a propriedade dos seus bens, que automaticamente se transfere aos seus herdeiros pela sucessão, né? Que vocês verão em Direito Civil 8. Boa sorte para vocês. É muito legal, vocês vão gostar. Pela uso capião, né? Que é o modo de aquisição para um e de perda para outro. O antigo proprietário perde e o posseiro, atual proprietário, ganha. Então, vamos lá. E a dissolução do casamento, né? Que vem do direito de família, que vocês também não tiveram ainda, mas que vão ter e vão gostar muito, porque é uma parte do direito muito gostosa, muito legal de ser estudada. É leve, né? Apesar de falar de casamento, mas é leve, é legal, e eu acho que sempre é muito bom, né? A gente aprender coisas leves. Como o divórcio pode levar à perda de bens, perda ou aquisição, dependendo do regime, né, que ditou esse casamento ali. E a questão da observação do imóvel, né, abandonado, voltamos ao imóvel, né? O imóvel urbano que o proprietário abandonar com a intenção de não mais o conservar em seu patrimônio, isso é só uma observação final que eu coloquei para vocês aí, e que se não encontrar na posse de outrem, poderá ser arrecadado. E olha que interessante, como bem vago, bem está disposto ali, tem ninguém nele, ninguém usa, né? E passar 3 anos depois a propriedade do município ou a do Distrito Federal, se achar nas respectivas circunscrições. O imóvel situado na zona rural, diferentemente, abandonado nas mesmas circunstâncias, poderá ser arrecadado como bem vago também, mas dessa vez não pelo município, mas sim pela União, onde quer que ele se localize, se for uma área rural. E presumir-se-á de modo absoluto a intenção de abandono do imóvel quando cessados os atos de posse, né? Deixar o proprietário de satisfazer os seus ônus fiscais. Mas isso aqui, né, botei a base dos artigos aí para vocês, mas só a título de conhecimento, porque isso daqui não é assunto para agora, né? Mas para que não passe em branco para vocês, uma vez que eu sei que vocês têm sede de conhecimento. E assim a gente termina o nosso materialzinho de hoje. E eu gostaria muito de saber se ficou alguma dúvida em relação a qualquer questão dessas que foram passadas aqui. Ou se deu para entender perfeitamente.
Me falem aí vocês. Ok, Madiel, muito obrigada aí pela tua presença. Acredito. Tranquilo, tudo bem, que bom. Professora, Oi. boa oportunidade da sua aula, que a senhora é uma pessoa bem sentimental. Eu tenho uma pessoa que está presente nessa aula que eu não tenho visto há muito tempo. O Leandro, estou com sua mão. Aproveitei a oportunidade, desculpa aí. Leandro? Cadê o Leandro? Vocês estão de brincadeira, né? Estão me deixando na pista, no vácuo, né? Não. Ah, todo mundo rindo, eu também quero rir, gente. É você, Leandro Neves? Ah, o Vinícius está se declarando para mim? Não ouvi, Vinícius. Se declara de novo aí, Vinícius. Olha a Camila te colocando numa situação difícil. Ah, se declarando para o Leandro? Ah, então tá bom, melhor ainda. Amigos. Não, professora, não estou declarando para ninguém, não. Pelo amor de Deus, só disse que estou com saudade dele. É porque ele fica muito puto, eu acho legal, eu estou com saudade. Só isso. Ah, mas saudade é bom, ainda mais entre amigos, né? Isso só mostra o nível de amizade, né? Que a amizade vale a pena, né, Vinícius? Pô, esse cara aí é muita gente boa, professora. Gente boa, sem palavras para definir. Eu acredito, porque o Leandro é sempre uma pessoa de boas palavras, realmente. Eu confesso que eu acredito no que o Vinícius está falando aí. Parabéns a vocês dois e que essa amizade perdure por muitos e muitos anos, né? E que, inclusive, no futuro vocês possam até vir a trabalhar juntos e ganhar muito dinheiro, que é o que eu rogo a praga em vocês. Ah, Ramon. A verdade, professora, é que ele gosta que eu xingue ele, entendeu? É muito amor envolvido. Amigo é assim mesmo. Amigo irrita a gente, mas a gente continua gostando. Não tem jeito, Leandro. Né? Tem aqueles amigos que vêm na sua casa, abrem a sua geladeira, bebem toda a sua cerveja. Acaba a cerveja, eles atacam a vodka, o vinho, passam mal, vão pro seu banheiro, sujam seu banheiro todo, botam o pé com sapato sujo de lama no seu sofá e no outro dia nem lembram que fizeram isso. Mas vai fazer o quê? São seus amigos, né? Não tem jeito, não tem jeito. Não, eu não faço isso não, professora. Eu não faço essas coisas não. Mas Fa- o Leandro é uma pessoa muito dura, sabe? De coração. Então, quando eu falo que eu gosto dele, ele fica puto. É por isso que eu falo de novo. Gosto de você mesmo, Leandro. Não adianta você se esconder aí, não. Leandro, você tem um coração peludo, Leandro? Então eu vou falar, eu também gosto de você, Leandro. Se isso te chateia, eu vou acabar de te chatear. Também gosto de você. Obrigada. Então, fico muito feliz aí de vocês estarem realmente nessa vibe boa, entendeu? Que vocês realmente se curtam o tempo todo, que se respeitem acima de tudo, né? Porque a amizade de parceiros, né, de faculdade, de estudo e essa relação que às vezes a gente passa mais tempo com as pessoas que ali estão do que em casa, talvez hoje vocês não percebam a importância disso, mas isso é de uma importância, gente, para o resto da vida. E lamentavelmente existem pessoas que passam, né, e que depois nem lembram que a gente existe. Mas aqueles caras que são realmente chegados, que são aqueles amigos assim, coração peludo, igual o Leandro, mas que a gente sabe que são gente boa, né? E que são pessoas que valem a pena. Eu também sou considerada coração peludo, Leandro, fica tranquilo. Então, eu acho que isso tudo serve de ensinamento, de estímulo,
de respeito, sabe? Da gente conseguir perceber o outro, ver as rabugices, né? As intolerâncias que são muito legais, que às vezes nos fazem rir, né? Então isso tudo é muito legal, gente. Isso faz parte mesmo do ser humano. E eu fico muito feliz que vocês tenham isso. Bacana demais, vocês estão de parabéns. Já que não temos nenhuma dúvida, nosso material foi redondo, então eu só tenho a agradecê-los e podem ir comer pipoca à vontade, né? Semana que vem a gente... Uhul, né, Camilinha? Semana passada eu travei vocês, mas hoje olha a alegria que eu tô dando pra vocês aí, ó. Então, beijo no coração de vocês, que vocês tenham uma semana abençoada, que Deus proteja tanto a vocês quanto seus familiares, ok? Fiquem com Deus.